Oiê, aqui é a Jana, esse é o canal Jana Livrando e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade àquela série de vídeos de livros para se ler em um dia. No vídeo de hoje eu vou indicar 5 livros de poemas, então se você quer ver a primeira parte eu vou deixar no card de informações e vamos lá. Eu escolhi 5 livros de 5 autoras diferentes, entre autoras contemporâneas e autoras consagradas, então vamos a eles. O primeiro livro que eu escolhi para indicar é Para Não Dizer Adeus, da Lia Luft. Eu amo a Lia Luft, sou apaixonada pelo trabalho dela, já li diversos livros da autora. E o que eu mais gosto na obra da mesma é a facilidade que a gente tem de se ver nas páginas, se ver nos seus escritos, principalmente nas suas poesias, que refletem muito sobre o cotidiano da autora. Ela fala muito sobre a relação que ela tem consigo mesma, com algum amante, algum relacionamento amoroso entre pais e filhos, sobre a velhice, sobre o passar do tempo. Então são temas muito fáceis de se relacionar, que nós conseguimos realmente nos ver neles, e a escrita da autora é deliciosa. Passa muito rápido os livros dela. Esse livro, por exemplo, ele tem cerca de 140 páginas, acho que é isso, 140 páginas. Então é um livro muito curtinho, mas que dá margem a várias interpretações e até você fazer uma leitura bem completa, você ler cada um dos poemas e refletir sobre cada um deles, fazendo com que você consiga se relacionar, né? Até mesmo com algum tema que não seja familiar a você, mas você consegue sentir familiaridade pelo tom que a autora usa para se expressar. É maravilhoso, eu amo Lia Luft demais, recomendo qualquer um dos livros dela, mas no vídeo de hoje eu vou indicar especificamente Para Não Dizer Adeus. Para exemplificar como a autora se expressa, eu escolhi ler, declamar um poema que nessa edição está na página 39 e ele se chama Aviso. Se me quiseres amar, terá de ser agora, depois estarei cansada. Minha vida foi feita de parceria com a morte, pertence um pouco a cada uma, para mim sobrou quase nada. Põe a máscara do dia, um rosto cômodo e simples, e assim garanta minha sobrevida. Se me quiseres amar, terá de ser hoje, amanhã estarei mudada. É maravilhoso, que linda, né, esse poema. Gosto demais da Lia Luft e essa é a minha primeira indicação de livros para se ler em um dia. O segundo livro é Chão de Vento, da autora Flora Figueiredo, que é mais um livro bem curtinho, ele é menor até do que o anterior, ele tem apenas 91 páginas, então é uma leitura que passa muito rápido, e essa edição especificamente ela tem um prefácio muito interessante também, dá para você entender um pouco mais do contexto da autora, e é maravilhoso o Chão de Vento. Eu costumo dizer que os poemas da Flora Figueiredo, eles são como músicas ao ouvido. Eu não sei se é proposital, mas a autora escreve como se fosse uma canção mesmo. Você consegue ver tons melódicos em cada um dos seus poemas. E, mais uma vez, é um livro muito fácil de você se relacionar, por tratar bastante do cotidiano e da vida da autora. E é interessante também pela autora ser uma voz extremamente reconhecida no mundo da poesia, extremamente elogiada por Caio Fernando Abreu, por Ferreira Goulart e muitos outros autores. É maravilhoso. Se você tiver acesso a algum livro da Flora Figueiredo, principalmente esse, dê uma chance para ele, você não vai se arrepender. E para exemplificar um pouco de como a autora declama seus poemas, como ela escreve, né? Eu vou declamar um poema. Nessa edição ele está na página 66 e ele se chama Toada. Vamos lá. Hoje é domingo e eu acordei cotidiana, vontade nenhuma de sair da cama. Do lado de lá da janela, um sabiá insistente, repetitivo, repetitivo, repetitivo. Basta-me como som. No tapete do quarto, os mesmos fiapos de sol, que se parecem com cabelos de anjos, estriados pelo chão, repetitivos. Sobre a cômoda, a santa barroca de olhar perdido, recebe minha oração matinal. Sempre o mesmo pedido, repetitivo. Vejo o retrato oval de meu avô, na parede de papel listrado. Colarinho engomado, olhar altivo. Meu filho se parece com ele. Gosto dessa continuidade, repetitivo. Do criado mudo, o telefone rasga o silêncio, impositivo. Alô? Quem fala? Desculpe, foi engano, repetitivo. Fecha-se o círculo do meu cotidiano. Essa daqui eu acho que exemplifica muito bem como a autora fala sobre coisas normais, sabe? Quem nunca acordou numa manhã de domingo reflexivo e se
pegou repetindo velhos hábitos, velhos costumes, né? A famosa rotina de cada dia. E muito maravilhoso esse livro, fica aí a indicação. O terceiro livro que eu vou indicar hoje é O que o Sol Faz com as Flores, da Rupi Kaur, espero que seja assim que se pronuncie, que é uma autora que ficou muito reconhecida nos últimos anos, principalmente nas redes sociais. Em qualquer lugar que você fosse clicar, você ia encontrar algum poema da autora. E o hype não é à toa, ela é muito maravilhosa mesmo. Ela conseguiu, né, fazer uma ligação extremamente eficiente, principalmente com a geração atual, com os problemas que as pessoas enfrentam hoje em dia e com as questões que temos com nosso corpo, com as pessoas que nós convivemos e muitos outros temas extremamente relevantes e importantes de serem discutidos. E assim como no seu primeiro volume publicado, Outro Jeito de Usar a Boca, O que o Sol Faz com as Flores consegue ser ainda mais pontual em acertar feridas que temos em comum, que as mulheres compartilham entre si, principalmente. Tudo isso com um tom extremamente atual, que faz com que a gente se veja refletido nas páginas mais uma vez. Para mim, poesia é muito isso, você não só refletir sobre os temas propostos, mas você se reconhecer nas páginas. E nessa coletânea, a autora propõe exatamente esse exercício, essa reflexão. E o livro é dividido em 5 partes, sendo elas murchar, cair, enraizar, crescer e florescer. Ou seja, são ciclos das flores, então é um livro extremamente amarradinho. Sabe quando você termina a leitura e você vê o que cada coisa lá teve um propósito, teve uma conclusão? Não foi só ideias jogadas, foi uma ideia extremamente pensada e amarrada entre si, que eu acho sempre fascinante. E para exemplificar um pouco da escrita da autora, que eu acho que principalmente quem tem rede social já se deparou com algum texto dela, eu escolhi um texto que nessa edição está na página 94 e diz, ou melhor, e se chama A Arte de Crescer. Vamos lá. Até os 12 anos de idade me senti bonita. Foi quando meu corpo amadureceu como fruta e de repente os homens olhavam meu quadril recém-nascido com água na boca. Os meninos no recreio não queriam mais brincar de pega-pega. Queriam passar a mão em todas as minhas partes novas e desconhecidas. As partes que eu não sabia usar, não sabia carregar e queria esconder nas costelas. Peitos, eles falavam, e eu odiava essa palavra, odiava ficar sem graça ao dizê-lo, porque mesmo que se referisse ao meu corpo, não me pertencia, pertencia a eles, e eles repetiam como se meditassem a respeito. Peitos, ele disse, deixa eu ver os seus, aqui não tem nada para ver além de vergonha e culpa. Quero apodrecer e me juntar à terra onde piso, mas continuo de pé a um só passo, seus dedos engarram. E quando ele avança para apalpar as esferas, mordo seu braço e decido que odeio meu corpo. Devo ter feito alguma coisa horrível para merecê-lo. Em casa, eu conto para minha mãe. Os homens lá fora estão mortos de fome, ela me diz. Que não devo sair por aí com os seios aparecendo. Que os meninos, quando vêm a fruta, ficam com vontade. Diz que preciso sentar com a perna fechada, como toda mulher precisa, ou os homens ficam loucos e perdem o controle. Diz que posso evitar essa dor de cabeça, é só aprender a me portar como uma moça. Mas o único, porém, é que não faz sentido nenhum, não consigo conceber a ideia de que é preciso convencer metade da população mundial de que meu corpo não é uma cama. Me ocupo aprendendo que ser mulher tem consequências, enquanto devia aprender matemática e ciência. Gosto de acrobacias e ginástica, então nem imagino como vou andar por aí com as coxas grudadas, como quem esconde um segredo, como se a aceitação de meu próprio corpo atraísse a luxúria de seus pensamentos. Não vou me sujeitar a essa ideologia, porque o slut shaming é a cultura do estupro. O culto à virgindade é a cultura do estupro. Não sou um manequim na vitrine da loja que você é cliente. Você não pode me vestir e me jogar fora quando estiver gasta. Você não é um canibal. Suas ações não são assunto meu. Você precisa se controlar. Da próxima vez que for à escola e o menino disser fio-fio pelas minhas costas, eu o derrubo no chão. Dou uma chave de perna e digo em tom de provocação. Peitos, a expressão nos olhos deles não tem preço. Esse poema é assim, extremamente doloroso. Até uma nota que eu escrevi no próprio livro diz: é doloroso se reconhecer em cada um dos versos. Mulheres são seres fortes e vivem para padecer no mundo. Que foi o que eu senti, porque é impossível não se reconhecer nesse poema da autora.
E toda mulher já passou por isso, de se sentir com vergonha do próprio corpo, de ter que se esconder. E esse livro promove muitas dessas reflexões e é doloroso a gente se reconhecer nele, mas é importante falarmos sobre isso, é importante combatermos essa cultura, né? E extremamente necessário e interessante o que o sol faz com as flores Rupicaú. O quarto livro que eu recomendo é essa seleção da Cecília Meirelles, dos poemas dela, selecionados pela filha dela, Maria Fernanda. Nessa edição ele tem 184 páginas, parece muito, eu sei, mas são poemas assim bem curtinhos, tem poucos poemas que são mais compridos, ó. A maioria deles são bem curtinhos. E vamos lá, Cecília Meirelles é uma das poetisas mais reconhecidas do Brasil e é muito possível reconhecer na obra da autora como é perfeita a técnica que ela usa. Nem sei se podemos se referir assim a poesias, mas o jeito que a Cecília Meirelles escreve tem uma elegância assim que é palpável, sabe? Mesmo uma pessoa que nunca tenha estudado nada em matéria de poesia, em métricas e etc., consegue reconhecer a elegância da autora. E os temas dela também são bem cotidianos, mas eu acho que eles têm um toque assim de classe, que é até um pouco desafiante no começo, mas depois que você começa a se reconhecer com os meios que a autora diz, com os temas que ela propõe, se torna bem familiar e você percebe que essa elegância ela tem um quê de muita simplicidade, que faz com que a gente se conecte à sua poesia. Para exemplificar o trabalho dela, eu escolhi um poema que está na página 139 nessa edição. Vamos lá. Ele se chama Canções, se não houvesse montanhas. Se não houvesse montanhas, se não houvesse paredes, se o sonho tecesse malhas e os braços colhessem redes, se a noite e o dia passassem como nuvens sem cadeias e os instantes da memória fossem vento nas areias, se não houvesse saudade, solidão nem despedida, se a vida inteira não fosse, além de breve, perdida. Eu tinha um cavalo de asas que morreu sem ter passigo, e em labirinto se movem os fantasmas que persigo. Percebem a rítmica dos poemas da Cecília, a estrutura que ela escreve, né? É muito, muito interessante e eu recomendo demais esse livro aqui. Eu sinto que a Cecília Meirelles é uma autora que, para falar com mais propriedade, né? Se é que é possível falar com propriedade de alguém, nós precisamos fazer um estudo devido em sua obra. E esse foi o primeiro livro que eu li da autora e já recomendo para se ler em um dia. Acho que dessa lista, desses 5 livros que eu estou indicando hoje, é o mais complexo, mas nem por isso é o menos interessante. Gosto demais e fica aí a indicação. E por último, mas não menos importante, esse livro que eu já li e reli milhares de vezes, que é Bagagem, da Adélia Prado. Sou apaixonada por esse livro. Ele faz parte daquela lista 100 livros essenciais da literatura. Por aí já se percebe a importância dele e esse livro é maravilhoso. Ele foi o primeiro livro publicado pela autora. Ela publicou quando ela tinha 40 anos de idade. Eu gosto muito desse livro, muito. Eu já li ele várias vezes, como eu comentei. E é até difícil escolher a minha poesia favorita. Então eu decidi uma das que eu mais gosto e eu estou sempre voltando nela. E nesse caso ela está na página 26, nessa edição, né? Não nesse caso. E se chama Exausto. Eu quero uma licença de dormir, perdão para descansar horas a fio, sem ao menos sonhar, a leve palha de um pequeno sonho. Quero que antes da vida foi o profundo sono das espécies, a graça de um estado, semente, muito mais que raízes. Eu amo este poema, maravilhoso, e ele reflete muito o tom de Adélia Prado. Adélia Prado é uma autora que fala muito sobre o cotidiano, sobre as dores da vida, sobre as dores de ser mulher, principalmente, e eu sinto que a poesia dela é atemporal. É uma poesia que não importa quantos anos passem, não importa quantas revoluções aconteçam, são as dores que as mulheres, principalmente, sempre terão que carregar e sempre terão que combater. Então, é uma poesia que se faz muito necessária. Nossa, eu gosto demais de Adélia Prado, demais, demais, demais mesmo. E é um livro que eu super recomendo. Fica aí, mais uma vez, a indicação dele. Esse foi o vídeo. Esses são 5 livros que eu indico hoje para se ler em um dia. Não peguei livros simplesmente por serem curtinhos, mas sim porque são livros muito especiais para mim
e eu acredito que você aí do outro lado irá gostar de pelo menos algum deles. Eu vou deixar mais informações sobre os livros no box de informações. Muito, muito obrigada por assistir e a gente se vê por aí. Tchau!